Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de dois textos. O primeiro deles está em Lucas capítulo 18, onde Jesus conta uma parábola. Ele diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E o segundo texto está em Tiago, capítulo 4, finalzinho do versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Somente esses dois textos. Esses dias eu estava escutando um pastor e ele falou a respeito dessa parábola. E muitos de nós temos um entendimento errado a respeito da parábola que Jesus conta, do juiz iníquo, do juiz injusto, que a gente faz uma associação desse juiz a Deus. Mas o intuito de Jesus, ao contar esta parábola, ele pega o pior exemplo, que é um juiz injusto, um juiz ímpio, um juiz iníquo, que não serve, que não teme a Deus, que não teme aos homens. E ele mostra que, embora esse juiz fosse desse jeito, injusto, perverso, ele usou de misericórdia para com aquela viúva, pelo fato dela o importunar, pelo fato dela o incomodar, pelo fato dela ser insistente no seu pedido. Então ele cede, ele concede o pedido daquela mulher devido à sua insistência. Agora a gente precisa corrigir o nosso entendimento com relação a essa parábola, porque Jesus ele pega esse exemplo deste homem ímpio para mostrar que, embora esse homem fosse um homem ímpio, ele usa de misericórdia e benevolência para com aquela mulher, mostrando que aquela mulher, pelo fato de tanto insistir, ela alcançou a sua petição. Ela recebeu a sua oração foi atendida. Mas esse juiz, em nenhum momento ele pode ser comparado a Deus. Porque Deus ele não é um juiz iníquo. Deus ele não é um juiz injusto. Deus ele não é um juiz ímpio. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele é um justo juiz. Em Deus não há injustiça. Em Deus não há impiedade. Muito pelo contrário. Deus ele é justo. Deus ele é piedoso. Deus ele é misericordioso e benevolente para com cada um de nós. Então Jesus ele coloca o exemplo do homem injusto para mostrar o contraste da injustiça que existe nos homens com a justiça que há em Deus. Que, embora haja injustiça nos homens e ainda assim esses homens injustos possam agir com justiça e com benevolência, em Deus que não há injustiça nem impiedade, ele sempre age de justiça e benevolência para com aqueles que o buscam, para aqueles que conversam com ele. Então a gente precisa tirar da nossa mente o conceito de que a gente precisa agir como essa viúva diante de um juiz injusto.
Porque a gente não está diante de um juiz injusto. Nós não estamos diante de um Deus injusto, de um Deus perverso, de um Deus ímpio. A gente está diante de um Deus amoroso, misericordioso, piedoso, compassivo, longânimo, que é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele é amor. Deus, ele é misericordioso. Então a gente não precisa agir como essa viúva agiu diante de um homem perverso, porque a gente está diante de um Deus que é bom e que ele quer nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em conversar com a gente. Ele age com cada um de nós com justiça. E tem um texto que eu acho lindo, talvez um dos mais bonitos, que está nos Salmos, que diz que Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados. Quando você conversa com Deus, quando eu converso com Deus, Deus, ele não nos trata segundo a nossa injustiça, segundo os nossos pecados, segundo as nossas impiedades. A gente pensa que quando a gente vai falar com Deus, Deus, ele vai usar o nosso pecado contra a gente. Mas o texto da Bíblia diz que Deus, ele não leva em consideração o nosso pecado. Deus, ele não está com os nossos pecados, injustiças e impiedades debaixo da manga, esperando uma oportunidade para lançá-los contra a gente. De modo algum, ele não usa isso contra a gente. Isso fica muito claro quando quando eles colocam uma mulher adúltera diante de Jesus, e a única pessoa que poderia atirar a pedra não atirou, que era Jesus. Então ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos trata segundo as nossas impiedades. Ele não nos trata a partir da maldade que habita em nosso coração. Mas ele é misericordioso. Ele é compassivo. E o prazer de Deus é em nos escutar. Então, se um homem injusto pode agir com justiça, pode agir com benevolência, pode agir com bondade, quem dirá o nosso Deus? Quanto mais Deus que está nos céus. Jesus, ele diz, olha, se vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos, mesmo vocês sendo maus, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Que Deus, ele não é mau, Deus, ele é bom. Não há maldade em Deus. Em nós há maldade, em nós habita a maldade, em Deus não habita a maldade. Então, nós precisamos entender que diante de Deus não precisamos ser como essa viúva, que está diante de um juiz injusto. Mas precisamos ter em nossa mente que estamos diante de um Deus justo e que nos ouve e que quer nos atender e que tem prazer em falar com a gente e que tem prazer em conversar com a gente e que tem prazer em realizar justiça para com aqueles que foram injustiçados, que tem prazer de exercer e conceder misericórdia diante de uma sociedade que a misericórdia se encontra escassa, que tem prazer em atender os nossos pedidos como um pai atende o pedido do seu filho. Se a gente ajustar esse nosso conceito para com Deus, muita coisa muda. Porque às vezes a gente ora errado. Por isso que os discípulos conversaram com Jesus. Eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Todos eles ali eram religiosos e já sabiam orar. Eles frequentavam o templo. Eles haviam aprendido aquilo desde pequenos. Mas a forma com a qual eles viam Jesus orar, eles viam em Jesus uma oração, uma conversa que era completamente diferente da deles. Por isso eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar. Como que a gente ora da forma correta? Como que a gente conversa com Deus da forma correta? Como eu procedo com Deus numa oração, numa conversa? E Jesus nos ensina, mostrando, não quero falar sobre essa oração que Jesus ensina, mas a primeira coisa que Jesus mostra é que Deus, ele é Pai. Então, diante do nosso Pai, a gente não precisa, nós não estamos diante de pessoas estranhas. Estamos diante e na presença do nosso Pai, que é amor, que é bom, que é justo, que é misericordioso. E para terminar, eu li também com vocês o texto que está em Tiago, que ele diz assim, Tiago 4.
4, final do versículo 2. Não tem porque não pedem. Olha o que Tiago fala. Ele mostra que nós não recebemos porque nós não pedimos. E ele diz mais: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Numa outra tradução diz, pois pedem por maus motivos. Qual será o motivo, a causa, a oração que nós temos feito diante de Deus? O nosso grande problema é que às vezes a gente fala muito e a gente pede muito, mas a gente pede os motivos errados. Aqui a gente tem dois grandes problemas. O primeiro daqueles que não pedem, porque não oram, porque não conversam com Deus, porque não falam com Deus. E o segundo, daqueles que oram, conversam com Deus, que pedem, mas pedem mal. A gente precisa corrigir esses dois grandes problemas. Primeiro, eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho conversado com Deus. E o segundo, será que os motivos e os meus pedidos em minhas orações estão corretos? Porque tem muita gente que fala muito com Deus, ora muito, pede muito, mas está pedindo os motivos errados. Os seus pedidos são pedidos maus, são causas erradas, são orações equivocadas, porque pedem para fins próprios, pedem para realizar os seus prazeres, e esse tipo de oração não será atendida. Esse tipo de pedido não será realizado. Eu preciso corrigir. Será que eu tenho orado? Ok, tenho orado. Agora, qual é o pedido? Quais são as minhas orações? O que eu tenho conversado com Deus? Porque tem muita coisa que Deus ele não vai fazer por nós. Tem muita coisa que Deus ele não vai realizar porque o motivo é errado. O pedido, ele é um pedido equivocado, para fins próprios, porque eu estou pedindo algo que eu não deveria pedir para Deus. Tem coisas que eu peço para Deus, tem coisas que a gente pede para Deus, tem coisas que as pessoas pedem para Deus, que elas podem realizar, que elas podem fazer. Aí eu preciso corrigir isso. Se eu posso fazer, Deus ele não fará por mim. Se eu posso realizar, Deus não realizará por mim. Se eu posso trabalhar e conquistar, Deus não trabalhará nem conquistará por mim. São esses os motivos que às vezes a gente pede para Deus e Deus ele não vai conceder esse pedido, porque está dentro do nosso alcance. Está dentro daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso realizar. Então, se eu tenho pedidos corretos, ajustados, bons pedidos para com Deus, ele tem prazer e tem pressa, como Jesus ele conta na parábola, em realizar, em executar, em me conceder. Principalmente quando, por exemplo, eu sou injustiçado. Aquela mulher, aquela viúva, estava sendo injustiçada. Então, Deus ele tem pressa em socorrer os injustiçados, em socorrer aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Deus ele tem pressa e tem prazer em socorrer aqueles que realmente estão precisando da sua ajuda, que já fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance. Aí, com um pedido genuíno, elas vão diante de Deus e apresentam seus pedidos. Então Deus ele tem prazer em realizar esse tipo de pedido. Agora, se eu estou pedindo algo que eu posso fazer, que eu posso realizar, que eu posso executar, que está dentro do meu alcance, Deus ele não vai fazer isso por mim. Porque é algo que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, que eu preciso correr atrás. Esse assunto ele é muito amplo. Eu acredito que em próximos vídeos a gente vai falar mais a respeito desse tema. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é:
Deus, ele não é o juiz injusto. Deus, ele não é o juiz ímpio. Deus, ele não é o juiz corrupto, que nós precisamos insistir para que ele use de justiça, para que ele use de bondade. Nós estamos diante de um Deus que é justo, de um Deus que é bom, de um Deus que é amoroso, de um Deus que Jesus apresenta para a gente como sendo o nosso Pai. Então, todas as vezes que eu e você formos orar diante de Deus, eu preciso saber que em Deus eu encontro justiça, em Deus eu encontro amor, em Deus eu encontro bondade, em Deus eu encontro o meu Pai. E não o tratarei como sendo um juiz injusto, perverso, corrupto, mas eu o tratarei como o meu Pai. E eu sei que ele me ouvirá, que ele me escutará e que ele tem prazer em ouvir as minhas orações. Ele tem prazer em conversar comigo. Tendo isso em mente, a gente passa a ter uma vida de oração completamente diferente. Porque eu não preciso ficar insistindo com Deus. Eu sei que eu falei com Ele e Ele me ouviu. E no tempo certo, no tempo determinado, certamente, se a minha oração foi uma oração sincera, uma oração genuína, um pedido correto, Ele atenderá o motivo da minha oração. Que Deus assim nos abençoe, paz e bem.